Que rodada sensacional foi a semana 7 da NFL. Caraca, cada loucura! Então, meu querido Gretão, roda a vinheta que a gente vai falar os principais destaques de cada jogo agora. Vai! Sejam muito bem-vindos ao Golden Sports, meus amigos. 4 times tiveram folga essa semana: Ravens, Dolphins, Vikings e Colts. E o jogo começou como sempre. Tô ficando maluco. A semana começou como sempre no Thursday Night Football. Os Eagles ganharam dos Giants por 22-21 e foi nesse jogo que aconteceu a primeira loucura da rodada. Os Eagles agora 2-4-1 e os Giants 1-6. O maior highlight do jogo foi uma corrida de 80 jardas para o Daniel Jones, que infelizmente foi parado por ele mesmo. Ele correu mais que as pernas e caiu, cara. Se ele tivesse corrido mais 10 jardas, ele chegava na endzone e faria um touchdown, cara. O domingo abriu com Lions e Falcons e foi o segundo jogo louco da rodada. O jogo foi vencido pelos Lions por 23-22, os Falcons agora 1-6 e os Lions 3-3. O jogo foi bem bom, mas a situação bizarra foi a seguinte: os Falcons estavam ganhando e estavam com a posse da bola quase no final do jogo. A questão é que se eles fizessem o touchdown, eles iam ter uma diferença de pontos ali que os Lions poderiam vencer. E eles dariam a bola para os Lions muito rápido. Então o ideal era eles não fazerem touchdown, era eles matarem o jogo na frente. Mas eles fizeram touchdown. E foi uma jogada bizarra, porque o Todd Gurley entrou na endzone e os caras dos Lions estavam tipo, entrou, hein? Entrou, juizão, isso é touchdown. Foi maluco isso, cara. E aí o que acontece? O Stafford, com o relógio zerado, conseguiu fazer um passe para touchdown e virou o jogo e ganhou o jogo. Mais uma virada para cima de Atlanta, uma coisa bizarra. E o destaque imenso pro Kenny Golladay, que teve recepções absurdas nesse jogo. Outro jogaço, Browns e Bengals. Os Browns ganharam 37-34 e estão agora 5-2, cara. E os Bengals 1-5-1. Os dois QBs foram muito bem. O Baker teve 5 passes para touchdown e o Burrow com 3. E a questão é que o Baker começou sendo interceptado, errando errando todos os passes de 5 tentativas e depois 22 de 28. Foi absurdo. Foi decidido no final com um passe ridículo pro Donovan Peoples-Jones de Michigan, que o Baker mandou na endzone. A rivalidade fica cada vez mais legal de se ver porque os dois times estão melhores, cara. E os Browns voando. Os Packers venceram os Texans por 35-20, estão agora 5-1 e os Texans 1-6. Os Packers dominaram o jogo, cara, voltaram à forma de antes de perderem para os Buccaneers. Os Texans nunca ganharam dos Packers na história e isso só se manteve. O Rodgers teve um jogo quase perfeito, com 4 passes para touchdown, sem sack, sem interceptação. O Jamal Williams e o Davante Adams jogaram muito, Davante Adams com quase 200 jardas. E os Texans com bons jogadores, boas jogadas, mas o time em geral tá bem fraco. Os Saints ganharam dos Panthers 27-24, estão agora 4-2, os Panthers 3-4. E a verdade é que os Panthers dificultaram bastante a vida dos Saints, cara. O Teddy Bridgewater teve 2 touchdowns marcados em cima do seu antigo time. O Brees também com 2 passes para touchdown. Os Panthers não têm jogo corrido, o que dificulta bastante, apesar de bons recebedores. O que é bom, porque na próxima semana, Christian McCaffrey tá de volta. O jogo podia ter terminado com um empate. Terminado não, né? Podia ter ido pra prorrogação no empate, porque os Panthers tentaram um field goal de 65 jardas. Teria sido o maior da história, mas o Sly errou. Os Bills e os Jets tiveram um duelo de divisão e foi pegado, cara. Os Bills ganharam como era o esperado, 18-10, estão agora 5-2 e os Jets, o único time que não ganhou nada ainda, 0-7. Segundo 0-7 da história da franquia apenas. O Sam Darnold voltou e dificultou um pouco mais o jogo para os Bills. Não marcaram touchdown, foram 6 field goals para o Tyler Bass dos Bills, mas a vitória veio 18-10 e é isso que importa. Washington venceu os fracos Cowboys. Que triste, cara. 25-3 para Washington. Os dois times, 2 vitórias e 5 derrotas nessa divisão
absurda e muito esquisita, ainda mais sem o deck, cara. Os Cowboys estão realmente muito ruins, sofreram safety depois de um fumble do Andy Dalton, que ainda saiu machucado no fim do jogo, com um tackle quase criminoso. Isso não pode acontecer. E do lado de Washington, o Kyle Allen foi o titular o jogo inteiro, jogou bem. Pra mim o titular ainda devia ser o Alex Smith, mas ele jogou bem, e foi o menor número de jardas de Dallas desde 2001, cara. Steelers e Titans é o jogo que eu mais esperava para essa semana. Vitória dos Steelers 27-24, os Titans 5-1 e os Steelers 6-0. Era o duelo dos dois times invictos com 5-0 e os Steelers abriram 27-7, mas o jogo ficou competitivo, cara, porque erros atrapalharam muito. O Big Ben teve 3 interceptações, os Titans foram chegando perto para conseguir empatar o jogo e o Steven Gostkowski, que já decidiu tantos jogos para Tennessee, errou o field goal. Os Steelers se tornam o único time invicto da NFL por outros jogos que eu vou falar já já. Às 5 horas da tarde, Bucks e Raiders começaram esse horário aí, e os Bucks ganharam 45-20, Bucks 5-2 e os Raiders 3-3. Tampa Bay com um novo recorde do outro TB, que é o Tom Brady, né? O Tom Brady com o maior número de touchdowns nos primeiros 7 jogos por Tampa Bay, com 18 touchdowns, melhor que ele só o Russell Wilson com 22. Foram 4 touchdowns pro Tom Brady nesse jogo, domínio dos Buccaneers, principalmente nos passes, os recebedores voando, e ainda tem o Antonio Brown, que vai estrear no próximo jogo pelo Tampa Bay. Os Raiders tiveram ótimas jogadas, mas foram completamente dominados no quarto quarto, e meu Deus, que desempenho os Buccaneers estão tendo esse ano, cara. Confesso que pela primeira vez estou sentindo uma faltazinha do Tom Brady, porque os Patriots perderam. Cretão, roda a animação bonita pra eu falar dessa desgraça. 33-6 para os 49ers, que agora estão 4-3 e os Patriots 2-4. Foi o pior jogo que eu já vi dos Patriots. Foi o pior jogo dos Patriots na era Bill Belichick. O último 2-4 dos Patriots foi em 2000, quando ainda nem tinha Tom Brady. O Cam Newton jogou muito mal. Passes errados, 3 interceptações, não via os recebedores abertos. O Stidham entrou e foi tão ruim quanto. Os 49ers aproveitaram as oportunidades, marcavam sempre que podiam, mesmo com 2 interceptações do Garoppolo, que eu acho que só estava tentando ajudar o seu antigo time. Os 49ers nesse momento são o último colocado da NFC West, estando com 4-3, o que é absurdo. O Brandon Ayuk, o calouro recebedor, todos os wide receivers estão voando esse ano. O cara foi muito bem e que tristeza os Patriots, meu Deus. Outro domínio foi dos Chiefs em cima dos Broncos, 43-16, os Chiefs agora 6-1 e os Broncos 2-4. O jogo foi na neve, que é sempre uma maravilha. O Le'Veon Bell estreou pelos Chiefs, estreou até que bem, com uma corrida de 16 jardas, uma coisa que ele fez uma vez em 20 anos nos Jets, na verdade foi pouco tempo. Mas o principal corredor aí ainda é o Clyde Edwards-Helaire, o que me deixa bem feliz, porque ele é realmente muito interessante. Os Broncos erraram muito, 2 interceptações do Drew Lock, 2 fumbles perdidos do Melvin Gordon, inclusive numa flea flicker bizarra, que é quando o quarterback dá a bola pro running back, o running back devolve pro quarterback. Ele devolveu alto pra Cacilda, o Drew Lock não conseguiu pegar. O jogo chegou a estar 37-9, então não foi competitivo em nenhum momento. Os Broncos não ganham dos Chiefs há 10 jogos. Pra fechar essa rodada da tarde, os Chargers ganharam dos Jaguars 39-29, os Chargers 2-4, os Jaguars 1-6. Primeira vitória de Justin Herbert titular, um recorde de jardas corridas em um jogo por um quarterback dos Chargers, bizarro, né? Com 66, o que não é tanto assim. 3 passes pra touchdown, e os Jaguars não foram tão mal, cara. O Robinson correu bem, o Minshew não teve interceptação, 2 passes pra touchdown, mas os Chargers realmente foram melhores no jogo e conseguiram abrir mais no final do terceiro quarto e mais no quarto quarto ali, e os Chargers têm lenha pra queimar, cara. Isso tá sendo interessante de se ver. Que baita Sunday Night Football entre Seahawks e Cardinals, com a vitória dos Cardinals 37-34, os Cardinals 5 vitórias e 2 derrotas, olha só. Vocês que acompanham aqui o Golim Sports sabem que eu comecei animado com os Cardinals, caiu um pouco e eu tô animado de novo. E os Seahawks perderam a invencibilidade, estão 5-1 agora, e foi um jogaço. Os dois times fizeram jogadas incríveis e também erraram muito, o que normalmente é a receita para um jogo bacana. O Tyler Lockett foi um dos melhores jogadores da semana.
teve 200 jardas de recepção, janelas apertadas, recepções incríveis, 3 touchdowns pra ele. Ele só não foi a capa do vídeo de hoje porque os Seahawks não ganharam. O Murray jogou muito bem, os Cardinals foram muito bem e conseguiram levar o jogo pra prorrogação. A primeira posse da prorrogação foi do Seahawks, punch. Aí a segunda posse foi dos Cardinals, erraram o field goal. A terceira posse foi do Seahawks, interceptada a bola pelo Isaiah Simmons, um jogador dos Cardinals que eu tava com muita expectativa pra esse ano e que ele tá tendo muito menos snaps do que eu esperava, mas não importa porque ele fez uma interceptação e os Cardinals conseguiram fazer o field goal e dessa vez acertaram e ganharam o jogo. E é claro que o maior destaque da partida eu preciso dizer aqui, DK Metcalf correndo pra conseguir pegar o Budda Baker e impedir o cara de fazer o touchdown. Se os Seahawks tivessem ganhado essa partida, o mérito seria muito pro DK, que chegou a tipo 36 km por hora e impediu o Budda Baker de fazer o touchdown. E naquela campanha, os Cardinals não fizeram pontos, o que foi impressionante, cara. E o jogo que encerrou a semana 7 da NFL foi Bears e Rams, e o jogo foi bom, cara. Demorou pra engrenar, assim, teve erros dos dois times, mas foi legal no final. Vitória dos Rams 24-10, os dois times 5-2, e foi um domínio dos Rams, a verdade é essa. A defesa dos Rams teve aquele jogo que sonha, sabe? É tipo colocar o Madden numa dificuldade mais baixa, porque realmente foi assim. A defesa dos Bears tem excelentes nomes, é uma defesa muito sólida, o Khalil Mack foi muito bem, provocando jogadas interessantes, mas o ataque dos Bears tá muito fraco, cara. Os Bears precisam de uma coisa que eles não tiveram ainda depois de 101 anos de criação, que é um bom quarterback. Já teve alguns, é claro, Sid Luckman e tudo mais, mas eles precisam do quarterback, aquele cara que vai resolver as coisas, que são os principais que a gente vê aí. Um Lamar Jackson faria uma diferença bizarra nesse Bears. Então os dois estão 5-2, o que ainda é um desempenho maravilhoso, mas os Bears com o jogo de ontem mostraram que pra continuar na disputa, sendo um dos grandes da NFL, vai ter que melhorar esse ataque. Com isso, as divisões ficaram muito interessantes, algumas muito legais e outras uma tristeza. Começando pela NFC, a NFC West tem o Seahawks 5-1, Cardinals 5-2, Los Angeles Rams 5-2 e 49ers 4-3. 3 times com 5 vitórias em uma só divisão, uma das melhores divisões da NFL. NFC Norte com Packers em primeiro depois da derrota dos Bears 5-1, Bears 5-2 e Lions 3-3, Vikings 1-5. NFC Sul com a liderança dos Buccaneers 5-2, os Saints atrás 4-2 porque já tiveram a sua semana de folga, Panthers 3-4 e os Falcons 1-6. NFC East, aquela bizarrice, nenhum time com mais de 2 vitórias, os Eagles lideram só porque tiveram um empate 2-4-1, Washington e Dallas 2-5 e os Giants 1-6. 2 semanas podem mudar essa divisão inteira. Na AFC East, os Bills lideram a divisão 5-2, os Dolphins 3-3, Patriots em terceiros 2-4 e os Jets 0-7. AFC Norte, os únicos invictos Steelers 6-0, mas aí Baltimore e Cleveland com 5 vitórias. A diferença é que os Browns jogaram uma a mais e tem uma derrota. Os Bengals com 1-5-1 porque também empataram contra os Eagles. AFC Sul com Tennessee Titans 5-1, Colts 4-2, Texans e Jaguars 1-6. E AFC West com os Chiefs na liderança 6-1, tranquilos porque o Las Vegas Raiders tá 3-3, Chargers e Broncos 2-4. Vamos falar então sobre a semana 8 da NFL, que já teve suas transmissões divulgadas na ESPN. O Thursday Night Football é Falcons e Panthers, às 3 horas da tarde na ESPN Steelers e Ravens, um jogaço. Na ESPN 2 Patriots e Bills, que eu tô suando desde já. Domingo 6h25 Saints e Bears, um jogo bem legal também. Também às 6h25 na ESPN 49ers e Seahawks, outro jogo interessante. Sunday Night Football, Cowboys e Eagles, e segunda-feira para fechar Buccaneers e Giants. Como eu falei pra vocês dos horários aqui, a partir da semana 8, todos os jogos da NFL são 1 hora mais tarde, a partir do domingo. Na quinta-feira ainda é 9h20, e aí a partir do domingo não é mais às 2, é às 3, não é mais às 5, é às 6, não é mais às 9, é às 10, tá bom? Porque aí acabou o horário de verão, e aí eles ficam 1 hora mais pra frente da gente. Antes era pior, porque aqui no Brasil tinha horário de verão, e aí ficava 11 horas da noite, não tá tendo desde o ano passado, tá bom? Meus amigos, é isso, se vocês gostaram, deem um like aí embaixo, se inscrevam no canal, muito obrigado pelo apoio de sempre. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço, fui!